Nesse vídeo eu quero voltar ao estudo sobre as qualificações para entrar no reino. Nós vimos que a salvação é pela graça, por meio da fé. E o verso 9 de Efésios 2 diz que não é pelas obras, para que das obras ninguém se glorie. Jesus Cristo, em Marcos capítulo 16, verso 16, diz: quem crê e for batizado será salvo. Mas o que é o reino? O reino é o tempo em que Deus recompensará os cristãos conforme as suas obras. A salvação não dá ao homem garantia de participação no reino. Não é apenas uma questão de distinção entre as mais altas e as mais baixas posições do reino, mas participar ou não participar do reino. Quais são então os critérios para reinar com Cristo no milênio? Veja bem, primeiro é fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, 21 ao 23 nos mostra o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Eu quero chamar a tua atenção que a própria palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, Senhor, Senhor, isso demonstra o que é invocar o nome do Senhor, é clamar pelo seu nome, herdará a salvação. E aqui está dizendo que nem todos que invocam o nome do Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que esse texto está nos mostrando é que mesmo que uma pessoa que tem a vida eterna pode ainda não participar do reino. Porque uma coisa é chamá-lo com a boca, outra coisa é fazer a sua vontade no caminhar, no dia a dia. Eu quero mostrar para você argumentos que provam que essas pessoas que clamam Senhor, Senhor, são pessoas salvas. O contexto dessa profecia está ali no final do Sermão do Monte, iniciado no capítulo 5 de Mateus. Somente pessoas salvas têm Jesus como Senhor. E Jesus só é Salvador daqueles que Ele é Senhor. Somente os salvos podem usar o nome de Jesus com poder, somente a igreja. O Senhor, Ele adverte salvos falando como a salvos. E a advertência aqui é para a sua igreja. No verso 22 diz: muitos naquele dia há de me dizer Senhor, Senhor, porventura não profetizamos, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome, Senhor, não fizemos muitos milagres. Naquele dia aqui refere-se ao trono de julgamento de Cristo, ao tribunal de Cristo. Nós precisamos entender que no tribunal de Cristo só vão comparecer salvos. O apóstolo Paulo, ele diz que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, onde serão julgadas as obras, aquilo que fizemos de bom e de ruim através do nosso corpo. O ímpio será julgado no grande tribunal branco. O tribunal de Cristo, ele acontecerá antes do reino milenar, antes do milênio. Na ocasião que o Senhor ressuscitar os mortos que morreram em Cristo e arrebatar a igreja, os vivos que ficaram aqui na terra. Nós iremos participar primeiro do tribunal, que é esse momento qual estamos explicando aqui agora, e depois da bodas. Então voltaremos com Cristo para que Ele estabeleça o seu reino milenar, um reinado de 1000 anos. Já o tribunal do grande trono branco acontecerá após o milênio, após o reino milenar, e será um julgamento para condenação eterna. Já o tribunal de Cristo é um julgamento para recompensa, para galardão ou para algumas disciplinas. Eu tenho salientado que nós ainda vamos trazer aqui o estudo sobre a disciplina do reino.
Naquele dia se refere ao trono do julgamento, mostrando que se trata de futuro, não de presente. No verso 22 diz assim: então respondeu diretamente: nunca te conheci, apartai-vos de mim, aqueles que praticam iniquidade. O Senhor não diz apartai-vos para o inferno, o Senhor não diz apartai-vos da vida eterna. Iniquidade no original significa estar fora das regras, significa não guardar regulamentos ou lei. Mesmo uma pessoa cristã, salva, mesmo um líder espiritual, mesmo um pastor, ele pode quebrar regras. Aos olhos de Deus, fazer o mal não significa apenas fazer coisas más, mas também não prestar atenção aos critérios de Deus, aos princípios de Deus. E o que é, então, os princípios de Deus? É a sua palavra, é a palavra de Deus. Mas o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a sua vontade. Então, quando eu falei que mesmo um líder espiritual, mesmo um pastor, mesmo um salvo, pode, quebrar critérios, quebrar princípios, isso significa que ele será julgado por isso e julgado para ser corrigido. A Bíblia diz que aqueles a quem Deus ama, ele disciplina, ele corrige, ele presta contas. Próximo vídeo, continuaremos esse estudo sobre as qualificações para entrar no reino milenar de Cristo.